A ação imediata já está de volta, nós tivemos aí um probleminha técnico no outro bloco, então agora voltando com a ação imediata e eu só quero ressaltar então o trabalho da Guarda Municipal nesta manhã após o assalto cometido por um indivíduo em uma loja no bairro Santa Cruz. Nós mostramos aí a reportagem. Quando ele foi levado até a delegacia, ele tentou fugir, ameaçou a vítima nessa loja, tentou fugir, mas uma ação rápida da guarda conseguiu aí levá-lo para a delegacia. O indivíduo ficou preso. E o que aconteceu? A guarda estava em patrulhamento pelo bairro Santa Cruz, recebeu as informações aí desta vítima de uma loja, de um estabelecimento comercial e começou a fazer aí ronda pelo bairro até encontrar o indivíduo que, além de tudo, fugiu também. E aí chegou um cidadão que deu carona para o guarda municipal e conseguiu ir até esse indivíduo que acabou se entregando, viu que não tinha mais jeito, confessou o crime e foi preso. Então, parabéns aí para essa ação da Guarda Municipal registrada hoje de manhã no bairro Santa Cruz. Bom, e agora nós temos esclarecimentos, Sexta-feira é dia de esclarecimentos. Eu recebo o advogado e coordenador do curso de Direito do Claretiano Faculdade, Euclides Jutikoski. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Helena, tudo bem com você? Tudo ótimo também. Olha, já vou começar com as perguntas. Você aí de casa, se tem alguma pergunta sobre direito do consumidor, pode mandar para cá também. Olha, qualquer assunto, viu? 2111-7000 é o nosso telefone. Doutora, semana passada a gente falou bastante sobre multas em veículos, multas indevidas, e chegou a pergunta da Maria Lúcia, depois que acabou o programa, do Arco-Íris. Ela disse que tomou uma multa no carro em São Paulo, mas ela não estava na cidade. Ela acha que seu carro foi clonado. Ela já assinou e pagou a multa, mas está com medo que venham mais multas. O que ela deve fazer numa situação como essa? Todas as multas, Janaína, quando são lavradas, são encaminhadas para os condutores, na realidade, para os proprietários de veículos. O CDTRAN tem um cadastro do veículo, então quando tem um auto de infração, por infração à legislação de trânsito, é encaminhado para o proprietário. Nesse momento, o proprietário tem um prazo de 10 dias para apresentar a defesa prévia. Então, nessa defesa prévia, se ela tiver elementos comprovando que naquela data e horário ela não estava naquela localidade, de imediato esse auto de infração é cancelado. Agora, todos os autos de infração, principalmente de infração, ele tem que vir acompanhado com uma foto ou com uma prova de que o veículo estava naquele local. Tanto que, não sei se você já reparou, que a fiscalização aqui da nossa Zona Azul, em razão disso, que autuavam as pessoas estacionadas fora da regulamentação, quer dizer, sem o ticket do estacionamento, como as defesas falavam que não havia comprovação de fato de que o veículo estava ali estacionado irregular, a fiscalização agora da Zona Azul está fotografando o veículo. Isso a gente mostrou no programa. Então, também, quer dizer, é uma prova que efetivamente o cara estava lá, a pessoa estava lá e estava de forma irregular, estava sem o cartão. Então, por isso que tem que vir junto com o auto de infração a foto e a prova que o veículo estava lá. Então, essa telespectadora, se ela receber novamente, ela tem que verificar o que veio junto. Se de fato é um veículo que é a mesma placa, mas ela verificar que é uma outra marca, que não tem nada a ver com o carro dela, na defesa prévia ela tem que fazer esse tipo de contestação. Mas no caso assim, é uma suspeita dela, o medo dela é que o carro tenha sido clonado. Cabe fazer um boletim de ocorrência também ou não? Se você tiver uma prova bem pontual, robusta de que houve o clone, aí você pode fazer. Porque daí a polícia vai tomar as providências e verificar que veículo que está andando com a mesma placa de um outro veículo. Isso não pode, ter placas com a mesma numeração, Olha, a Francisca do bairro do Estádio, ela diz que tem lojas em Rio Claro que pedem entrada no pagamento, porém na propaganda não tem essa informação. Ela precisa mesmo dar entrada para fazer um carnê? Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com propagandas enganosas, Então, não pediram a entrada na propaganda, a pessoa foi fazer a compra e aí solicitar a entrada. Seria interessante ela guardar ver se ela consegue resgatar essa propaganda de que a loja estava vendendo sem entrada. E com isso em mãos, ela pode exigir lá do comerciante para que faça nas condições que está estabelecido na propaganda. Caso ele não faça, ela tem direito de ir até o PROCON e fazer uma denúncia no PROCON, como você está falando, como propaganda enganosa. Então, fica um aviso aí para os nossos telespectadores, de sempre quando ele for numa promoção ou for num local que houve uma divulgação, para que ele guarde essa divulgação, essa propaganda, que ele possa depois comprovar, procurar os direitos dele.
Olha, doutora, a gente sempre traz aqui no programa ocorrências envolvendo menores de idade com o tráfico de drogas. E hoje nós mostramos aí uma situação em que drogas foram apreendidas, aí jogaram a responsabilidade em um menor de idade e o maior também acabou se livrando da cadeia, né? Então o Mário da Vila Nova, ele pergunta o seguinte: por que a Vara da Infância não toma providências em relação ao uso de menores para a venda de entorpecentes? Não sei se é aqui da área do doutor poder responder essa pergunta. Então, na verdade, o crime, né, os criminosos, essas organizações criminosas, elas usam os menores. Eles usam os menores porque a legislação não prevê que eles serão punidos. Então, os juízes, né, da Vara da Infância, eles ficam de mão atadas, porque eles têm que cumprir o que está na norma jurídica, o que está na lei. Então, o que tem que ser alterado é a legislação, Janaína. Enquanto a legislação nossa estiver dessa forma, não vai ter jeito. Então, esse menor, ele é apreendido, né? Ele vai ser encaminhado para uma instituição, geralmente para a Fundação Casa. Ele vai cumprir lá, de repente, uma pena infracional e logo, logo ele vai estar de novo aí na rua. As condições de punição, eu sempre vejo assim, eu acho que a resolução não está na punição, a resolução da questão da violência não está em colocar mais policiais efetivos na rua. A solução desses problemas é questão cultural, é questão social, é questão de melhor distribuição de renda, é uma condição de melhor educação, né? Para que nós não tenhamos aí esse tipo de crime, não só esse, como todos, né? Então eu acho que a questão é muito mais complexa. É um trabalho muito mais aprofundado, que tem que ser feito em conjunto também, né, doutor? Porque o crime é igual como se fosse uma praga. Quanto mais você extermina, mais nasce. Então, a gente sempre pensa, eu vou combater a violência, colocando mais policiais na rua, punindo mais. Mas, na verdade, eu acho que o caminho é oposto a isso. Olha, chegou aqui a pergunta do Tiago, do bairro Santana. Ele diz o seguinte: tinha um plano médico e odontológico de uma empresa que trabalhava. Saiu, mas recebe contas para pagar. O que deve fazer? Está escrito aqui. Quando ele se desligou da empresa, você vai verificar como que era o acordo com a empresa. Se ele pagava ou não o plano de saúde, se ela financiava uma parte, ele pagava o restante. De qualquer forma, ele tem o direito, depois de dispensado, a continuar no plano. Só que o custo desse plano de saúde é dele. Como se ele desligou da empresa, ele pode continuar no plano, mas ele vai ter que pagar essas mensalidades. Exceto se houver na convenção coletiva da categoria profissional dele uma previsão que a empresa tem que mantê-lo, né, sob a responsabilidade dela, ele durante um período. Então, seria interessante, qual que é o nome do telespectador? É o Tiago, do bairro Santana. Tiago, entra no site do sindicato, que representa a tua categoria profissional, e veja lá a convenção coletiva, né, o que fala a respeito dessa situação do plano de saúde, e principalmente quando é desligado, né, aí você vai ter lá a orientação correta de como você vai se proceder. E caso, né, ele não queira mais, ele pode entrar em contato com a administradora do plano, né, com a operadora, cancelar, né? E cancelar o plano. Olha, tem a pergunta aqui também da Alice, do Novo Wenzel. Ela está recebendo cobranças no nome do filho há algum tempo, porém não pertence ao filho. Ela acredita que seja uma pessoa que tem o mesmo nome. O que deve fazer? Ela tem que ir lá, eu não sei se a cobradora, se a empresa está cobrando de Rio Claro ou não, ir lá e verificar, esclarecer e pedir a comprovação, né, de quem efetivamente fez a compra. Precisa ficar atento. Se ela está recebendo essas compras, essas cobranças, e essas cobranças não são devidas, seria interessante ela encaminhar uma correspondência, né, com uma com carta registrada pelo correio, pedindo para que a empresa encaminhe a comprovação da efetivação da compra, né, para que não haja até o cadastro indevido em Serasa, né, da pessoa, porque daí a empresa pode até responder por danos morais ainda. Caso isso continue acontecendo, cabe eu acho que ela tem isso. Se for uma casa de comércio de Rio Claro, seria interessante ela se dirigir até lá para verificar o que está acontecendo. Se for de fora, ela pode encaminhar uma carta solicitando a comprovação, né? Agora, se não houver resposta e se efetivamente não foi feita a compra, cabe uma ação aí, né, contra essa empresa que está fazendo a cobrança indevida.
Tá certo, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos desta sexta-feira. Um ótimo fim de semana para o senhor. Até semana que vem. Se Deus quiser, para você também e para todos. Tá certo. Olha, antes de encerrar, um abraço especial também para o Paulo lá do Cervezão, que está parabenizando o programa. A gente agradece aqui toda a equipe do Ação Imediata aí por você estar acompanhando. Paulo, um abraço para o pessoal do Cervezão. O Ação Imediata de hoje fica por aqui. Você confere mais notícias agora no Direto da Redação. E a gente volta na segunda-feira. Boa tarde e um ótimo fim de semana para você.